Fala pessoal, fala galera do canal Treinador de Futebol. A gente está aqui mais uma vez para uma entrevista inédita aqui em nosso canal. E desde já pedindo para que você esteja curtindo esse vídeo, compartilhando e se inscrevendo aqui no nosso canal. Hoje estamos aqui entrevistando de maneira inédita o professor Jorge Castilho, treinador do Maringá, está disputando a Série C do Brasileiro, fazendo aí uma grande temporada. Vamos ter hoje o prazer então de conversar com ele, saber um pouco mais do que ele está fazendo na equipe e também sobre a sua trajetória como treinador. Professor, boa tarde. Boa tarde. Desde já, obrigado por ter nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo bater um papo com vocês, falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho da trajetória no Maringá e falar também do Maringá nessa Série C. Show de bola. Professor, a gente queria começar perguntando sobre a atual temporada do Maringá, 2025. É um ano histórico para a equipe, uma final de estadual eliminando Coritiba e Atlético Paranaense, uma terceira fase de Copa do Brasil, a primeira Série C da história do clube sendo disputada. Eu queria lhe perguntar como é que está sendo viver este momento na equipe, como é que está sendo assim, a importância de acompanhar esse crescimento do Maringá nessa temporada que está sendo tão especial para a história do clube. Eu me sinto privilegiado. Eu tenho tido nos últimos anos a oportunidade de estar vivendo junto com o clube grandes momentos nessa ascensão desportiva do Maringá Futebol Clube. Mais uma vez chegando à terceira fase de Copa do Brasil, chegando a mais uma final de estadual e disputando essa Série C inédita, onde nós estamos fazendo uma boa campanha, iniciamos melhor, demos uma oscilada agora, mas uma equipe que ainda não saiu do G8 desde que começou a Série C. Eu acho que isso é importante para o clube, importante para nós, importante para todo torcedor do Maringá. E professor, muito assim é comentado na imprensa sobre o modo de jogar do Maringá, né? A gente até pegou assim alguns recortes. O professor Cuca, do Atlético Mineiro, citou que gostou muito de jogar contra o Maringá, elogiou seu sistema e disse que era uma equipe que jogava de uma forma diferenciada, né? Recentemente, o Maurício Barbieri esteve num podcast e falou algo também nesse sentido, né? Ele era o treinador do Atlético Paranaense quando o Maringá o eliminou lá no estadual. E eu queria lhe perguntar um pouco disso, né? Óbvio que o professor aqui não vai revelar todos os segredos da equipe, mas assim, dentro ali das quatro linhas, como é a forma que o Maringá joga, se posiciona e como também é assim no dia a dia passar esta mentalidade para os jogadores, como é que você tem visto o desenvolvimento nesse sentido? Nós temos um jeito diferente de jogar, como o Barbieri já usou, Cuca usou, Osório usou, Guto Ferreira também. Nós marcamos de uma forma diferente, nós fazemos uma marcação individual homem a homem, 10-10 o campo todo, com os encaixes curtos e longos, então é uma maneira que incomoda os adversários, que não estão acostumados a esse tipo de marcação. E nós estamos vendo desde 2021 com essa construção de ideias dentro desse modelo de jogo. Nós iniciamos marcando com uma sobra, um zagueiro sobrando, depois mudamos para o centroavante marcando os dois zagueiros, até a gente chegar em 2024, que foi o ano passado, no nosso ponto ótimo dessa marcação individual 10-10, onde incomodou muita gente, nos trouxe até a Série C, nos colocou em terceira fase de Copa do Brasil, nos colocou nos últimos anos em calendário anual para o Maringá Futebol Clube. Então é uma maneira sim diferente de jogar, é uma maneira que hoje as outras equipes estão analisando com um pouquinho mais de filtro para que não haja problema para eles, porque se falava que era só encostar um no outro, não é. Tudo que nós fazemos tem sentido, tudo que nós fazemos tem intenção, desde o nosso treinamento até o dia do jogo, o convencimento do atleta, a maneira como contratamos os jogadores. Então tudo isso é intencional, tudo isso é baseado em estudo, baseado no modelo do jogo e de jogadores que a gente quer que esteja aqui no Maringá para disputar os campeonatos conosco. Excelente. E perguntando agora, professor Castilho, sobre a sua trajetória, né? Queria lhe perguntar em que momento, assim, da sua carreira, né? Você atuou como atleta, né? Mas como foi, assim, o momento que você decide seguir na profissão de treinador
E queria que você contasse um pouco ali de como foi o início, os primeiros passos na profissão e os clubes por onde você já trabalhou. Ah, legal. Eu tive uma carreira muito curta como jogador, né? Tive lesão. É, futebol, algum tempo atrás, ele não era da forma que é hoje. Hoje as coisas caminham de uma forma melhor, as estruturas são melhores, né? Então, Uhum. por conta de tudo isso, eu tive uma carreira precoce, terminei muito cedo, em 2002. E já no ano seguinte comecei a trabalhar com projetos, escolinhas, categorias de base, e foi de 2002 até 2014, onde em 2014 eu assumo a equipe da minha cidade, como profissional, em 2014, da AD Guarujá. 2015 volto a ficar categoria de base, passei por São Vicente, passei pela Portuguesa Santista também, tudo na Baixada, né? Baixada Santista, até chegar o convite em 2020 no Maringá para ser auxiliar técnico, fico 2020, 2021, uma parte como auxiliar, depois assumo como treinador, daí eu não saí mais, estou seguindo aí como o segundo técnico mais longevo do país. É uma trajetória, uma trajetória pequena, mas uma trajetória com alguns pontos importantes, algumas conquistas relevantes dentro do futebol nacional, e espero dar continuidade o tempo que for preciso aqui no Maringá Futebol Clube. E quando você fala, professor, sobre ser o segundo treinador mais longevo do Brasil, no mercado de treinadores que vemos aqui no nosso futebol, que se contrata e se demite tão rápido, como é que você vê a importância de ter chegado nesta marca? É uma marca muito importante, eu espero continuar para que essa marca seja estendida. O futebol brasileiro hoje, o treinador de futebol ele tem 3 rodadas para se sustentar no cargo. Uma coisa que nos chateia muito, são coisas que só acontece conosco, treinador brasileiro, infelizmente. As coisas pioraram nessa questão de demissão de treinador. Toda rodada sempre tem uma queda. Isso é muito triste para o futebol, é muito triste para nós profissionais. Só que nós estamos em busca de fazer isso diferente. O Maringá Futebol Clube já faz diferente, porque eu também passei por momentos de não ter vitórias, momentos de instabilidade, e a diretoria entende que a permanência do profissional, do treinador, traz resultados a longo prazo, e eles têm muita paciência com isso, acreditam muito no nosso trabalho, e eu posso dizer que eu sou um técnico privilegiado por esse momento. Excelente, professor. A gente estava ali agora há pouco, conversando antes de entrar aqui, em off, sobre o nível da Série C, né? A gente falou que é uma competição que está bastante aí disputada, né? Clubes emergentes, como Maringá, como o Retrô, por exemplo, clubes tradicionais, como Ponte Preta, Guarani, né? Clubes do Nordeste, né? Náutico, CSA e tantos outros. E a gente estava ali conversando e falando sobre o nível técnico da competição, as dificuldades. Queria que você explicasse um pouquinho, professor, como é que você está vendo a atual Série C 2025, que também, como já falamos, é a primeira do Maringá. Como é que está sendo assim enfrentar esses desafios nessa competição tão nivelada? A gente bate papo entre os treinadores pós-jogo, antes Aham, dos jogos, e a gente tem falado muito a questão de ser uma mini Série B pela importância pelos clubes que estão disputando a Série C nesse ano. sim. O nível da competição muito parelho, as equipes buscando ponto a ponto cada rodada, se manter no G8 ou se livrando da zona de rebaixamento. São grandes jogos, são jogos muito disputados. Para nós que é a primeira vez, a gente está notando, percebendo o nível da competição, jogar no Nordeste, as logísticas, tudo muito diferente daquilo que nós enfrentamos, principalmente na Série D. E hoje nós estamos passando por um momento dentro da tabela, um momento de um pouquinho de oscilação, que iniciamos muito bem, um pouquinho de oscilação, mas por conta da competição e por conta da dificuldade do campeonato. Falando agora, professor, da partida que o Maringá terá, né? Nessa rodada contra o Náutico, uma equipe do Nordeste. O time está aqui em Recife para essa partida. Teve uma pausa longa, né, de 15 dias, né, que a equipe pôde se preparar, né, certamente. Queria perguntar um pouco como é que o Maringá está enxergando este confronto, né?
contra uma equipe do Nordeste, fora de casa, né? E como é que enxerga, assim, a importância dessa partida que vai ter nessa rodada? É uma partida muito difícil na casa do adversário. O Náutico é uma equipe muito forte dentro de casa. É uma grande equipe do futebol nacional. Tem uma camisa. Hoje se encontra na C, mas nós sabemos a história que tem dentro do futebol nacional, a força que é dentro da sua casa. E nós vemos aqui, com toda a humildade do mundo, sabendo que o Náutico é o grande favorito. Nós viemos em busca do resultado positivo para que nós possamos melhorar também na tabela, como o Náutico também precisa melhorar na tabela. Então, o torcedor que for ao estádio vai ver um grande jogo. São duas equipes que jogam para frente, que buscam sempre o resultado positivo. E para nós é um prazer imenso poder fazer esse jogo aqui em Recife contra o Náutico. E como é que foi um pouco assim, professor, da preparação, esses 15 dias? Jogadores estão disponíveis? Teve algum desfalque por lesão? Teve alguma recuperação? Como é que tá, assim, o time que deve entrar em campo? Nós tivemos alguns problemas de lesões, nós tivemos algumas saídas, algumas chegadas. Aproveitamos para trabalhar, aproveitamos para recuperar alguns atletas que precisavam ser recuperados, equiparar a parte física que é importante para o decorrer da competição. Então foi uma parada que nos ajudou nessa questão. Acredito que todas as equipes precisavam desse momento, principalmente nós que estávamos vindo de jogo de Copa do Brasil, viagens longas, então foi importante e agora retomar a competição da melhor maneira possível. Excelente, professor. E a gente queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz assim para os professores, né, que a gente entrevista, né, que é um tópico que a gente chama de presente e futuro, né? O professor já está nessa jornada no clube há 5 anos, né, como uma parte como auxiliar, uma parte efetivado. A gente queria perguntar para o professor Castilho como é que ele imagina terminar essa temporada no comando do Maringá e também o que é que ele imagina para a sua carreira no futuro, né? Trabalhar em um clube de Série A, trabalhar fora do Brasil, em outro continente, de repente. Como é que você pensa assim para o futuro da sua carreira, professor? Eu penso, primeiro, no fim do ano estar com acesso da Série C, seria um presente assim de final de ano muito grande para todos nós, para comissão técnica, jogadores, diretoria, torcedor. É um sonho. Estou tendo a oportunidade de viver esse momento, né, de poder sonhar com esse acesso, mesmo sabendo da dificuldade que nós vamos encontrar. E tenho sim pretensões de trabalhar numa equipe de Série A. Espero levar o Maringá ao topo mais alto possível, para que o clube tenha a cada ano mais essa ascensão. Os meus objetivos são de trabalhar em equipes de Série A, ou com o Maringá, ou em outras equipes de Série A. Trabalhar fora do país também é uma coisa que a gente sonha, que a gente pensa, mas o futuro a Deus pertence. Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte aqui no Maringá, para que Deus possa estar abrindo outras portas, ou nos levando em outros patamares dentro do próprio Maringá Futebol Clube. Perguntar sobre seleção brasileira, né? Atualmente aí o professor Carlo Ancelotti assumiu, né? Já teve 2 jogos apenas, é um início de trabalho, né? Início de ciclo visando a Copa do Mundo do ano que vem. Queria perguntar o que é que você achou assim da escolha do professor Ancelotti e a expectativa da seleção brasileira, dessa atual geração, para jogar a Copa do Mundo no ano que vem. O que é que você imagina onde podemos chegar? Foi uma boa escolha. Já tem dado resultado. Foram 2 jogos onde a seleção estava com uma outra postura, não tomou gol, ganhou o jogo, mostrou um futebol que nós esperávamos há algum tempo. Muitos ainda reclamam. É lógico que o início é muito precoce, são 2 jogos, não deu para mostrar ainda o trabalho do Ancelotti, mas eu acredito muito no futebol brasileiro. Eu acredito que nós temos forças para reverter situações ruins, momentos ruins, né? É um novo ciclo. Eu acredito que esse novo ciclo vai chegar muito, muito fortalecido para a Copa do Mundo, e eu acredito também no nosso título mundial. Excelente, então, professor Castilho. A gente já quer, desde já, agradecer mais uma vez por ter estado falar aqui conosco. E também que o senhor deixasse assim, uma mensagem para os nossos seguidores do canal, né?
muitos são treinadores, muitos são profissionais de futebol, estão iniciando na trajetória. Um recado assim e também as suas considerações finais. Um abraço a todos os treinadores que estão em atividade, os que ainda não estão e que estão se preparando para se tornar treinador, que não desista dos seus sonhos, que continue se preparando. O futebol está muito rápido e nós temos que estar sempre estudando, sempre buscando, sempre nos preparando para que quando as oportunidades elas aparecerem, estamos todos preparados. Um abraço a todos os treinadores do país e foi um prazer bater esse papo com vocês. Professor Jorge, obrigado, viu? Sucesso aí, tudo de bom. Abraço, valeu.